Primeira coisa, vou falar da primeira etapa. Gente, o vestibular do PAS é um vestibular que dentro da literatura trabalha por temática, certo? Então eu vou trabalhar em si, eu tenho 3 etapas, eu tenho 3 temáticas. Quais são as temáticas desse ano para o PAS? Olha só. Primeira, literatura do primeiro ano. Qual que é a temática? É a literatura colonial, a literatura de informação, certo? A formação da literatura brasileira, certo? Anotou isso aí? Primeira etapa. Segunda etapa, agora é com vocês. Qual que é o tema da segunda etapa esse ano? Crítica social, certo? Crítica social. Então, nós vamos ver muita coisa sobre crítica social. Terceira etapa, qual que é a sua área? Qual que é a sua temática? Terceira etapa, sua temática é identidade. Identidade. Quando eu falo de identidade, eu estou falando de indivíduo. Eu estou falando de subjetividade. Eu estou falando de individualidade. Beleza? É isso que eu estou falando para você. Primeira coisa, um dos primeiros, né? Não é mais o primeiro, mas deve ser o segundo ou terceiro código que eu quero te dar. Literatura não é escrita. Literatura não é só escrita. Literatura contribui para formar a língua. Por isso que literatura é importante, porque contribui para formar a língua. E se ela contribui para formar a língua, ela contribui para a formação de sociedade. Qual que é uma das principais características do viver em sociedade? É falar a mesma língua, certo? E a literatura, ela auxilia nessa construção da identidade. É isso que o país quer que você pense. Anota isso, porque isso vai estar numa questão do país, certo? Isso vai estar lá. O PAS não é, aliás, a literatura não é apenas escrita. Literatura contribui para formar a língua. Quem é que dizia isso, gente? Humberto Eco dizia isso, certo? A literatura contribui para formar a língua. Literatura é mais do que uma simples escrita. É uma vontade de perpetuar a existência por meio do quê? Do formar a sociedade. Então, eu uso a escrita da literatura, gente, para dizer o que eu penso. Eu uso a literatura, a escrita da literatura, para me formar socialmente, para perpetuar a minha linhagem, para perpetuar o meu pensamento. Então, menino da primeira etapa, a primeira coisa que você vai fazer antes de estudar as obras do Paes. PH, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você vai estudar a era colonial. Tá me entendendo? Você vai estudar a era colonial. PH, qual que é a era colonial? Século XV, século XVI, XVII e XVIII. Certo? Estude era colonial, período quinhentismo, barroco, certo? E árcade. Você vai estudar isso. Primeiro ano, não tem como você ir estudar as obras do Paes sem que você estude a era colonial. Beleza? Primeira coisa que o primeiro ano tem que estudar antes de qualquer coisa. Segundo ano, o que eu tenho que estudar, PH, antes de estudar as obras do Paes? Você vai estudar pré-modernismo, certo? Segundo ano, presta atenção, pega isso daqui, segundo ano. Você vai estudar pré-modernismo antes de estudar qualquer obra. Porque quando eu estudo o contexto, quando eu estudo o período, o meu olhar sobre a escrita do período muda, certo? Se eu estudo o período, aliás, se eu não estudo o período e vou direto para a obra, eu não vou entender o porquê. Quer uma citação disso? Você vai ler o livro, o conto, aliás, Urupês, de Monteiro Lobato, escrito em 1914. Se você ler o conto Urupês, segunda etapa, sem saber em que contexto ele foi escrito, você não vai entender. Por quê? Porque Monteiro Lobato começa falando do quê? Ele começa criticando o romantismo de José de Alencar, depois ele passa por uma crítica à República, à nova República, fala do Marechal Floriano Peixoto, até chegar no sertanejo, no Jeca Tatu. Então você precisa entender o período do pré-modernismo.
Você precisa entender como chegou ao pré-modernismo. Você precisa entender o que o pré-modernismo vai gerar. Você precisa entender as características, a escrita, que tipo de escrita é feita. Pega isso. Pega isso. PH, eu não sei onde estudar essas coisas de literatura. Eu não sei onde estudar os períodos. Calma, que a última dica que eu vou te dar é sobre onde estudar literatura. Eu vou te dar um mecanismo para você estudar literatura.